Lugar solitário versus a missão que nós temos que cumprir. Tem gente que vai dizer para mim, mas eu não gosto de gente, eu não sou muito de pessoas. Eu descarrego a minha bateria com gente e carrego sozinho. Talvez você seja dessas pessoas e não tem problema o lugar solitário. O lugar do ficar quietinho é muito bom. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês, baseado na história de Jesus, que esse lugar não é um lugar da nossa permanência. É um lugar que a gente vai de vez em quando, mas o que mais importa é o nosso senso de missão e para onde nós estamos indo. O texto é Lucas, capítulo 4, versículos 42 e 43. Nesse texto, Jesus estava, a partir do versículo 38, aqui do capítulo 4 de Lucas, Jesus, ele está ensinando, ele está pregando, e ele mostra o seu poder através da expulsão dos demônios. As pessoas chegavam, ele curava os doentes, libertava aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo. E aí, versículo 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas no reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Esse texto me mostra algo muito importante que nós devemos olhar para Jesus e aprender com ele. Primeiro, Jesus ele estava andando e enquanto ele estava andando, ele estava cumprindo a sua missão. Mas segundo, Jesus ele para um tempo para poder ficar sozinho. Ele para porque em várias partes dos evangelhos, nós vemos que Jesus ele ficava em lugares solitários para orar. Terceiro, o lugar da oração é o melhor lugar de estarmos para recuperar as nossas energias. Recuperar as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. É ali, é com Deus. É no lugar solitário com Deus que nós somos renovados. E quarto, voltamos para a missão. Jesus, ele mostra isso claramente, que ele está lá trabalhando incansavelmente, mas tem uma hora que ele para, vai para um lugar secreto, vai para um lugar quieto, um lugar solitário. Só que as pessoas estavam tão sedentas da verdade do evangelho que ficavam procurando por ele, e quando encontravam, falavam: ei, fica mais. E aí entra o senso de missão de Jesus Cristo. Peraí, eu não posso mais ficar com vocês. Já recuperei minhas baterias, já descansei um pouco, mas eu preciso seguir em frente, preciso ir para outros lugares para continuar pregando, cumprindo a minha missão. Jesus, nós vemos que durante esses 3 anos e meio de ministério dele aqui na Terra, Jesus trabalhou demais. Jesus ele deu muito duro, ele trabalhou duro demais. Jesus não parava. Jesus ia de uma cidade para outra, peregrinando, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação do reino de Deus para as pessoas. Jesus, ele curava, Jesus libertava, mas havia momentos em que Jesus ia para o lugar seguro e descansava. Essa é uma lição importante para nós. Devemos trabalhar duro na missão. Devemos cumprir o nosso chamado, é verdade. Devemos desgastar o nosso corpo, doar dos nossos dias para o nosso Deus. É verdade que esse corpo se desfaleça em nome do Evangelho. Mas há momentos que esse corpo precisa ser recarregado. Há momentos que emocionalmente a gente precisa ser renovado. Há momentos que a gente precisa parar um pouquinho. Precisa tomar fôlego, respirar fundo, descansar, dormir algumas horas, encostar a nossa cabeça. Tem momentos de solitude, tem momentos do lugar solitário
Esses momentos são importantes para que a gente seja então renovados. Jesus buscava lugares solitários para orar e na oração renovava suas forças em Deus. E é interessante pensar que ele, sendo Deus, se importava em continuar esse relacionamento com o seu Pai através da oração. O lugar da oração para Jesus, assim como deve ser para nós, deve ser um lugar de renovo de forças. Era assim para Jesus. E como nós somos seus discípulos e imitamos o que ele faz, devemos imitá-lo também nesse lugar. Mas é importante a gente saber que o lugar solitário é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Nós não fomos feitos para vivermos isolados, solitários. Fomos feitos, existimos para viver juntos, como seres humanos, como irmãos, como gente que deve renovar as suas forças uns com os outros, cuidar uns dos outros, abençoar uns aos outros. Jesus, ele renovava suas forças e seguia com a sua missão. A missão de Jesus é a mesma missão que ele deixou para nós. Então o que a gente aprende? É importante a gente compreender que enquanto vamos cumprir a nossa missão, há momentos que precisamos parar, ficar quietinhos, sozinhos, em oração com Deus, seremos renovados para continuar a nossa missão. Ninguém é máquina. Precisamos parar para descansar. E o descanso, o lugar da solitude, é um lugar importante para todas as pessoas. Jesus ensina que a terra tem que descansar. Ele ensinou para o povo que o 7º dia é o dia de descanso. Ninguém aguenta ficar trabalhando todos os dias 24 horas. Temos que parar. E na missão também nós temos que buscar em Deus. Ninguém pode ficar trabalhando em nome de Deus sem buscar a Deus em oração, sem buscar renovo em oração diante do Senhor. Ao invés de escolhermos o lugar solitário para permanecer, devemos escolher o lugar solitário para passar por ele, para que passando sejamos renovados para seguir cumprindo a nossa missão. Então não me venha falando que você vive cristianismo em casa. Não existe cristianismo em casa. Existe cristianismo junto comigo, junto com seus irmãos. Desse jeito, a gente cresce e cumpre a nossa missão. Nós transformamos o mundo através do amor de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se você escolhe parar um pouco em Deus, você vai ser renovado. Talvez você esteja muito cansado, e essa palavra chegou até você. Talvez você é líder de célula, líder de ministério, um pastor, alguém que lidera igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. No cumprimento da sua missão, para um pouquinho. Em Deus, no lugar solitário, renove as suas forças. Siga em frente, porque você não pode parar, não por muito tempo, somente por aquele tempinho, para descansar em Deus, ser renovado e seguir em frente. Que Deus abençoe a sua vida e que você também abençoe outros compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para os seus líderes, para as pessoas que você mais ama, para de repente abençoá-los também. E comenta comigo aquilo que mais chamou a sua atenção naquilo que eu falei durante esse vídeo. E curta também, para que a gente possa alcançar outros para a glória e para a honra de Jesus. Que Deus te abençoe.